Olá, hoje estamos aqui na Fazenda Paiolinho, sede da CIA de Rodeio Gold Company, e estamos aqui com os anfitriões Flávio Junqueira e Ana Paula Junqueira, nos recepcionando hoje para falar para vocês um pouco a respeito do segundo leilão da genética Gold Company, que vai acontecer no próximo dia 5 de fevereiro. Como é que tá, Flavião? Tudo ótimo, Paulo. Estamos aqui para apresentar, convidar, recebendo você aqui na nossa casa para falar um pouquinho do segundo leilão Gold Company e dos produtos que a gente tem para oferecer, não é isso, Paulo? É isso aí, Flávio. Primeiramente, obrigada, Paulo, obrigada a você que vai assistir um pouquinho e vai participar conosco do segundo leilão Gold Company, que acontece no próximo dia 5 de fevereiro, um domingo. Esperamos vocês com a gente e a gente vai ter a oportunidade nesse bate-papo de falar um pouquinho sobre a história da companhia e sobre todo o trabalho que vem sendo desenvolvido nesses 28 anos de seleção genética. De rodeio um pouquinho mais, mas de seleção genética já são 28 anos. É isso aí, Flavião. Ô Flávio, vamos lá, fala um pouco a respeito de onde tudo começou, de onde surgiu a Gold Company, de onde surgiu essa ânsia de iniciar no rodeio, a base de tudo para o pessoal lá de casa entender da onde tudo começou, onde surgiu a Gold Company. Legal, Paulo. Em 83 eu comecei a mexer com rodeio. Eu tinha touros de rodeio, era da turma, como eu sempre brinco, os fãs do Tião Procópio de Rio Preto que iam atrás deles, e a gente montava, tinha alguns touros de rodeio. Em 90 a coisa ficou bastante séria, bastante profissional, que eu quero dizer. Profissionalizou mais, né? Junto com o tio Beto, a gente fundou a CIA Beto Junqueira. E aí trabalhamos super bem, era uma das melhores boiadas do Brasil, ele adorava esse negócio, investimos bastante. Em 94, 93, começou a entrar o pessoal mais novo, gastando muito dinheiro para aquisição de touro. Aumentando os investimentos nos animais, né? Foi aí que touro começou. Nada perto do que é hoje, mas muito perto do que era a valorização dos grandes animais de rodeio, exatamente. E aí em 95 nós tivemos a ideia, a gente tinha uma fazenda em Cacilândia, eu separei 40 novilhas cimentais que a gente tinha lá. Muita gente me pergunta, cimental é melhor? Não, era o que a gente tinha sem ser Nelore. Era o que tinha na época, vamos usar elas mesmo. Era Nelore e a gente fez uma inseminação de cimental, eu tirei essas 40 novilhas em 1995 e levei na época 5 touros velhos da companhia que já estavam aposentados para cobrirem essas novilhas. Você lembra quais eram esses touros? Era o Copa 90, era um deles, um que chamava Tiririca, que era irmão do Bicicleta, o próprio, não, o Bicicleta foi depois, o Punhal, não, o Punhal também não foi, o Tiririca e o Copa 90 foram o Copa 90 porque eram os principais na época. Ele numa briga com o paraquedas, ele quebrou a perna. Por isso que eu lembro bem que ele foi um dos primeiros que a gente já usou, consertou, mas não queríamos usar no rodeio, usamos ele lá, enfim, levamos esses animais para lá. De 95 até hoje, nunca entrou um macho nessas fêmeas, essas 40 novilhas foram parindo, os machos a gente foi aproveitando no rodeio e as fêmeas foram ficando lá. A gente nunca colocou outra fêmea lá. Então, na verdade, foram 28 anos de seleção, desde aquela época, no começo nem se pensando tanto em seleção, em produzir o touro, na verdade, que acabou virando um núcleo fechado em genética, vamos chamar assim. Paulo. Antigamente, eu não tinha controle nenhum, eu levei 4 boi, pus lá, o interessante para nós era os machos pularem, e as fêmeas eu conservava lá para ir aumentando o rebanho, porque o único objetivo que se tinha na época era fazer animais para suprir os animais de rodeio e não precisar entrar no mercado de compra, que já era bastante caro naquela época. Então, depois disso, muita genética foi para lá, como para juízo nós inseminamos, paraquedas nós levamos paraquedinha que era filho dele, Toa à Toa, Livro Aberto, Copa do Mundo, vários outros touros acabaram sempre incrementando mais touros aposentados do rodeio já. Exatamente. E aí foi formando essa genética, que é o que eu sempre digo, hoje a Gold Company ela tem 2 linhagens. Tem a linhagem de quando começou o DNA, que a gente pega o B9, pega o Siri na lata, pega o John Wayne, de quando começou essa história. Esses animais mais recentes que já vieram depois que começaram a levantar as antenas para o DNA, para realmente
saber como trabalhar com a genética. Exatamente. Quando começou a competição de bezerro, Sim. através da Jovens Touros e da Best Bull, começou esse mercado a ficar muito forte no Brasil e todo mundo queria saber não só mais de performance. Através da, desculpa, deixa eu fazer uma adendo, através da ABBI Brasil. Da ABBI, Exatamente, começou primeiramente, com a né? ABBI, foi pioneira PBI junto com a... Brasil, dentro da PBI Brasil, naquela época eu acho que foi o primeiro trabalho. Se não me engano, foi desenvolvimento 2009, por aí que começou Isso, exato. as primeiras competições da muito ABBI. antes Isso. de Best Bull e Jovens Touros. Ali Isso. começou a sair o primeiro embrião, né, desse projeto de genética. Tanto é, Flávia, que tem muita gente que quando a Best Bull, a Jovens Touros surgiu, já fazia esse trabalho. Já tinha um desde a certo época controle PBI, já, né? já Sim, tinha mas por que eu relaciono mais com a Best Bull? Porque quando veio a ABBI, houve uma grande disputa no rodeio das pessoas que acreditavam em genética e das que não acreditavam. Mas ficou a semente. Ficou a Plantaram a semente, sementinha. Bem feito, ficou a semente, mas ainda o comprador comprava por performance. Curioso. Não, por performance. Se o animal pulasse, ele comprava. A partir de quando começou a se acreditar de verdade em genética, porque ficou mais do que provado, principalmente nos Estados Unidos, que hoje 100% dos animais que pulam na final da PBR são de oriundos de genética, e não é por causa de lei, é simplesmente os animais comerciais ficaram de fora, não conseguem competir. Aí o pessoal começou a valorizar muito os registros. Sim. E aí que eu falo que eu tenho essas duas linhagens. A linhagem que eu consegui pegar os machos vivos e fazer o DNA, e o caldo de mistura que eu tenho, onde está paraquedas, toa, para juízo, B9, bicicleta, É o grandão, uma aí. visita aí para nós, e todos esses animais, e a gente não tem o pai, mas é uma linhagem muito quente, sabe? Já Paulo? vem São aquela animais- linhagem fechada que deu a Isso. característica da linhagem Gold Company, né? Isso, E a você gente percebe conversando. uma coisa que eu falo sempre para você, a gente estava fazendo algumas filmagens, o tanto que é um gado quente. Sim, Você mexe no sim. curral, ele corre, ele não fica parado, você não precisa tocar para filmar, ele se movimenta sozinho. Isso é devido a essa genética que está dentro desses animais. Não, bacana. Ô Flávio, dentro dessa experiência com a genética de todos esses anos, vamos voltar lá atrás, quando nós fizemos o primeiro leilão da Gold Company. De onde surgiu o start? Vou trazer ao mercado a genética Gold Company, vou trabalhar com a genética Gold Company, vou não expor, mas fornecer ao mercado a genética Gold Company. De onde surgiu esse Ô Paulo, estralo? tem algumas coisas que acontecem, foi há 3 anos atrás. Três, né? É. Passamos 2 de pandemia sem ter como fazer o leilão e Isso, tem algumas coisas, alguns acidentes que dão certo, né? Igual descobertas de grandes remédios aí. Quando eu resolvi vender a minha fazenda em Cacilândia, que ficavam os animais de genética, eu aluguei uma APP aqui na fazenda Paiolinha do meu tio. São 60 alqueires, é um APP na beira do rio Turvo e do rio Cachoeirinha, que tem muito pasto sujo e cana. E eu trouxe uma carreta de vaca para cá. Quando eu trouxe, já virou bagunça. Já caiu vaca na cana, outras ficaram no mato, fui pegar a vaca no Baguaçu, virou uma anarquia. Virou Eu aquela falei, bagunça. opa, não vai funcionar essas vacas lá em São Paulo. Porque aqui na Fazenda Paiolinha era pequena a propriedade, a gente tem tropa, tinha os machos de rodeio que a gente conserva aqui, não dava para essas vacas ficarem aqui. Então elas tinham que ficar nessa APP. Falei, não vai dar certo. A gente tinha umas 120 vacas em Cacilândia, peguei as outras 100 vacas, levei para a fazenda que a gente comprou em Porto Espiridião, onde elas estão até hoje, lá nessa base genética, que é uma fazenda mais organizada, com cerca boa, Certo. sem sujeira nos pastos e tal. Porque fazendo um parênteses, tem um gerente, agora é até gerente do meu irmão em Cacilândia, que ele fala que o gado de rodeio aprende o certo e o errado com uma facilidade incrível. rapidinho. Então, do mesmo jeito que ele é muito bom de mexer quando ele aprende o certo, para ele aprender o errado é 2 palitos também. E eu vi que não ia funcionar nessa PP, mandei o gado para Cacilândia, para Porto Espiridião, e essas que estavam em São Paulo foi quando eu falei com você, Paulo, vamos fazer um leilão. A gente ia fazer até no WhatsApp, lembra? Nem exato. imaginava, e como era muito gado, vamos fazer um leilão. Fizemos o leilão virtual, foi um sucesso de venda. Um sucesso. Depois a pandemia parou tudo. Nessa época pegou a gente desprevenido aqui em São Paulo para dar continuidade. A gente parou 1 ano e agora a gente está retornando com esse leilão, que justamente agora é um mix de animais que estão aqui e animais que estão em E Porto esse tempo Espiridião. parado, vamos chamar assim, que foi essa pandemia que deu uma pausa em tudo,
você continuou trabalhando, vocês continuaram usando as biotecnologias, fazendo aspiração, fazendo transferência, usando os próprios animais também que já estavam na fazenda e aprimorando essa genética um pouco mais direcionada dessa vez, né? Isso. Até o ano passado a gente fazia só inseminação. Aí até a Paula que deu a ideia de a gente comprar alguns grandes animais de fora, né? Certo. E aí o que acontece? Genética de rodeio, se a gente falar para um neilorista que um sêmen custa R$2.000, eles Ninguém falam acredita. que a gente tá mentindo, né? Mas essa que é a verdade. Aí você fala assim, como é que eu vou inseminar uma vaca com um sêmen de R$2.000? Uma vaca que não é uma vaca voltada para reprodução, né? Você não exatamente, vai arriscar. uma vaca Exato. agitada, que se bate, não é uma vaca, um Angus ou mesmo uma Nelore, que é Sim. mais calma e tudo mais. Aí que a gente teve ideia de fazer os embriões, né? Porque daí você aproveita muito mais. E hoje os embriões que você trabalhou, os principais, por quais vocês optaram para trazer para esse segundo leilão? Você sabe que quem escolheu o que a gente está colocando foi a Paula e a Amanda, né? A Amanda né? nem sabe, mas ela deu as dicas comerciais por telefone do que estava vendendo no mercado, né, Paula? Durante do primeiro leilão até a definição do plantel desse segundo leilão, Paulo, é importante dizer que nós nunca paramos de trabalhar. Sim. E o Flávio tem uma característica muito interessante, por exemplo, que é o tempo que essa genética foi sendo feita. Assim como ele falou, tem muita coisa antiga que, embora não tenha comprovação de genética, mas que o caldo que ele fala, mas já que não traz tem aquela outro linhagem lá de material trás, né? genético, é tudo rodeio, traz aquele material muito bom e muito antigo. Então, partindo dessa característica de uma genética antiga e muito consolidada, né, que é essa genética do Flávio, no primeiro ano o que nós tivemos? Um diferencial, que foi o diferencial da inserção dos touros americanos. Sim. Aí quando nós pensamos no segundo produto, eu falei para o Flávio, Flávio, nós precisamos de outro diferencial para o segundo Produto leilão. novo. A gente precisa de mais uma cerejinha no bolo, né? Pensando sempre em desenvolver um produto que fosse bom, atrativo para quem compra e que também incrementasse o nosso trabalho, que fizesse crescer essa questão da nossa própria genética. Foi aí que a gente teve a intenção de trazer material genético de outros animais, de outros grandes criadores para dentro do nosso plantel. Trazer grandes touros para dentro da Gold Isso, Company, né? trazer o material genético de grandes touros de rodeio, né, comprovados e bons animais, aí, campeões, para dentro do nosso material genético. Aí a gente começou a procurar, quem vai, quem não vai, compra de quem, compra de não sei quem, e aí foi um brainstorm. Edmilson, Flávio, eu, e a gente começou a ir atrás desses animais. E aí a gente chegou à conclusão de que 3 bons nomes seriam o Doce Amargo, o Nortão. A gente tem, mas o Doce Amargo Nortão nós já fizemos Nós esse já ano. fizemos. Já tem tá mais 2 touros que tem produtos que ainda Que não é pro estão ano que vem, disponíveis, que são do ano que vem. terço também. Não conta. Aguardem cenas do próximo Exatamente. capítulo, então, Não gente. conta por enquanto. Por enquanto, esse ano, dentro do material genético que vocês já conhecem, Gold Company, que tem toda a base genética do Flávio há 28 anos, tem a base genética também dos animais americanos que ficaram dentro de todo o plantel. Temos ainda produtos especiais de Doce Amargo e Nortão dentro de tudo isso. Então, assim, a nossa intenção realmente era Vai fazer ser um material realmente passar pela peneira, né? muito atrativo e diferenciado para o nosso cliente, que é a nossa preocupação. E nós Bacana. pusemos exatamente esses 3 pontos, Paulo. As receptoras são tudo caldo que eu falei. Eu peguei as vacas que não têm genética de pai comprovado. As doadoras são B9 ou Cirina Lata, que é Rudine ou John Wayne. E os touros são o Nortão e o Doce Amargo. Bacana. Então, juntamos tudo que a gente tem de produto, está oferecido no mesmo Então, só para o pacote. pessoal entender, as próprias receptoras já são fêmeas que vêm dessa linhagem de 28 Sim, anos de exatamente. trabalho, nada de fora, né? Exatamente. Nós vamos oferecer vacas com a linhagem detectada, aí se limita a B9, a John Wayne e a Cirina Lata. Certo. E um pouco de 0,4 agressivo, Red Bandido, que foram os animais do final. Mas as receptoras eu peguei do que eu chamo do caldão, aquelas vacas sem identidade que vêm Bacana. dos touros antigos. Algumas dessas fêmeas têm as que estão servindo como receptoras, que estão com embriões implantados,
Você vai deixar algum lote de fêmeas vazias para o pessoal ter o leque, a oportunidade de também fazer um trabalho da forma que você fez? Exatamente. Todas estão paridas. As que estão aqui em São Paulo estão de John Wayne. Certo. As do Mato Grosso, nós estamos nessa semana lá que nós vamos palpar as vacas, ver quais que deram positivas para separar os lotes. E aí vamos ver do que elas vão estar paridas, a gente vai anunciar ainda. Mas todas estão... a genética do caldo, que a gente está chamando assim, certo, né? Com B9, Cirinalata. Né? Nós vamos melhorar ele. Inclusive, o caldão. Eu encomendei para o Rafael Vilela, que é o nosso comunicador maior, e para o André Metz, que o André Metz com certeza já esqueceu, mas os dois estão trabalhando aí achar num um nome termo bacana para a gente definir, que é Perfeito. Um grande problema na genética, né? Todo mundo que tem animal de genética, você deixa a vaca com touro, insemina daquele touro, você vai fazer o DNA do bezerro, não é. Não bate. Aí você vai descobrir um bezerro de treinamento que pulou a cerca, ou são os animais antigos, no meu caso, que não tinha identificação. E é o que eu sempre brinco. Esse malandro, esse caldo, é sempre boi inteligente. Que o boi é um boi que sempre vai ter alguma coisa a mais do que os outros. Eu brinco com isso, até a gente joga contra o patrimônio, mas os grandes resultados dentro das fazendas de genética, às vezes não está mapeado, que são esses touros malandros. Exato. Aí que fizeram arte na madrugada ali, que são os espertos e que viram Exatamente. Grandes animais de rodeio. Flavião, e a respeito dos lotes desse segundo leilão Gold Company, tem algum lote que você quer dar uma ênfase? Fala um pouco a respeito de todos os lotes e uma ênfase em quais você acha que foram os mais importantes, os mais marcantes que você está oferecendo nesse leilão. Ô Paulo, nós separamos em setores. Certo. Primeiro, setores dos machos. Vão ser 22 machos. Temos machos de dame, machos mudando para peão e machos já indo em rodeio. Tá? Nesses lotes eu destaco o Baguaçu Júnior, que eu acho que é um touraço. Dentro dos lotes de macho. Dele já está pronto para rodeio. Temos o Kamikaze, que já está pronto, já foi em rodeio também. E, enfim, tem os outros animais que estão chegando, alguns já com peões, outros com dames ainda. Isso tudo relacionado a macho. Aos machos. Aos lotes de fêmea, a gente tem as fêmeas, o caldo de receptoras paridas de John Wayne ou de outros animais comprovados e com barriga de doce amargo nortão com B9. Bacana. Que é um gadão também. Basicamente lotes 3 em 1 vão ser 1. oferecidos esse ano. Isso. E vamos colocar alguns lotes 3 em 1 também, porque tem muita gente que gosta da genética mapeada. Vacas avós, B9, filhos de Cirinalata. Todas essas já comprovadas. Tanto de pai como mãe comprovadas. Bacana. Paridas também. E possivelmente, nós vamos confirmar essa semana no Mato Grosso, prenhas de Red Bandido. Que bacana. E no Mato Grosso agora vai ser aqui é a sede da genética e lá vai ser a filial, vamos chamar. A maternidade é lá. A maternidade aqui vai ser lá. Machos em treinamento, que o Edmilson foi uma grande aquisição da Gold Company também, o trabalho dele preparando esses animais, uma pessoa muito experiente, entende demais. Entrou para somar no de time montaria. da Gold Company. Então ele cuida dos machos aqui, que aqui a gente tem arena, tem tudo. E, inclusive, a gente vai fazer nesse leilão uma coisa especial, que é a entrega dos animais aqui ou em Porto Esperidião, porque a gente vai ter que descer com os machos. Temos algumas vacas lá, que se o cara comprar aqui, a gente traz e entrega aqui. E os criadores do Mato Grosso podem comprar não pensando mais no frete, porque a gente vai entregar lá no Mato Grosso. Show de bola. Ô Paulinha, e faz um convite especial para todo mundo, explica como vai ser o receptivo. Nós teremos um receptivo, né, Flávio, para atender o pessoal que vai chegar para participar do nosso leilão. Que dia mesmo, Paulinha? É isso aí, gente. Então, esperamos vocês. O nosso segundo leilão Gold Company vai acontecer no dia 5 de fevereiro, um domingo, ao meio-dia, com um almoço, um receptivo bem gostoso lá na Jovens Touros, lá na Arena Jovens Touros. Esperamos vocês. Como o Flávio já falou a respeito dos lotes, temos lotes para vários perfis de compradores, desde tropeiros que querem touros já prontos para ir no rodeio, até você, criador de genética, que gosta de começar lá desde o comecinho daquela fêmea ou daquele touro para dame ainda, que você gosta de competição. Então, assim, temos produtos para todo mundo. Vai ser um grande prazer oferecer a vocês todo esse trabalho que o Flávio, Edmilson e eu desenvolvemos com tanto carinho ao longo desses anos todos, para você que também é fã de rodeio e vai estar com a gente. Muito bacana então, gente. Flávio, Paulinha, obrigado pela recepção, parabéns pelo trabalho com os animais e vamos para mais um. Pessoal, fica ligado que vocês vão se surpreender.